A paz do Senhor, meus irmãos, professores do maternal. Estamos aqui para gravarmos a nossa última aula desse trimestre e agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez por nós durante este ano de 2024. A nossa lição de hoje do maternal, a lição 13, ela tem por título Louve a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. E infinita é a sua misericórdia. Ela se renova cada manhã para as nossas vidas. Nós estaremos no próximo domingo cumprindo a nossa missão com os nossos alunos, as nossas crianças do maternal, e levando ao coração dessas crianças a palavra de Deus e louvando a Deus juntamente com eles por tudo de bom e por todas as coisas que nos foram proporcionadas pelo Senhor para estarmos aqui hoje. Graças a Deus, dando a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, professor, porque Deus te deu graça, sabedoria, força para estar caminhando nesta missão que Deus te ordenou. E eu louvo a Deus por sua vida. Então, nesta manhã, nós também vamos agradecer a Deus, porque Ele nos fez e nos constituiu aqueles que iriam direcionar e orientar as nossas crianças para estar sendo orientadas e também crescerem na palavra do Senhor. A lição de número 13, ela traz para nós hoje uma lição muito especial. Em que tempo e em que momento podemos louvar a Deus? A Bíblia diz que nós precisamos louvar a Deus em todo tempo. Seja qual for a circunstância, seja qual for a adversidade, seja qual for a situação, nosso Deus, Ele sempre estará cuidando de cada um de nós e não podemos deixar de louvar a Ele. Mas também precisamos levar para as crianças a necessidade de entender que cada um de nós temos motivos de sobra para louvarmos ao Senhor. Sempre é bom ensinar às nossas crianças que o louvor faz parte da nossa adoração a Ele e faz parte da nossa vida cristã. Todos os dias nós precisamos louvar a Ele, ao acordar, ao levantar, ao andar, ao ir por trabalho, porque o louvor vai além do cântico. O louvor vai além da música, do hino. O louvor é entrega, é a adoração completa de nosso corpo, alma e espírito para o Deus que tudo fez e tudo criou. É tanto que as suas obras também o louvam. Quando olhamos para o sol, para as estrelas, para as nuvens, para as árvores, para toda a natureza, para tudo quanto Deus fez, tudo louva o nome do Senhor. E aqui nesta lição especial de hoje, nós temos um texto muito edificante, que é o último salmo da Bíblia, Salmo 150. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. E o texto diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta e louvai-o com o saltério e a harpa. Hoje eu trouxe pelo menos a harpa para que vocês possam ver, o quanto é importante mostrar para as nossas crianças a necessidade dos instrumentos musicais para adorar ao Senhor. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, com símbolos sonoros, e louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então há necessidade de mostrarmos às nossas crianças a importância do louvor em todos os aspectos. Então, nesta manhã de domingo, na Escola Bíblica Dominical, você pode aí transferir, mostrar, apresentar para as crianças todo o texto do Salmo 150, fazendo em cartaz, apresentando em versículos, colocando à exposição para que eles vejam, mesmo sabendo que muitas dessas crianças ainda estão no crescimento, naquela fase lúdica, ainda não, a maioria não tem acesso ainda à alfabetização, mas essas crianças aprendem sim, porque nós vamos cantar com eles, nós vamos louvar com eles, nós podemos fazer imagens daquilo, de tudo que Deus criou, de animais, de plantas, de frutas, de verduras, de tudo que foi criado pelo Senhor, pelas suas mãos poderosas, para que as crianças saibam que as obras do Senhor, elas são infinitas e essas obras continuam sendo testificadas através de nós. Nós louvamos a Deus por tudo que temos e por tudo que somos.
Então, a sugestão aqui na nossa lição, nós podemos ver que há uma sugestão muito específica, né? Há a sugestão de criarmos instrumentos musicais com as nossas crianças. E tem aí a sugestão de um tambor, que é feito com lata, com balão, que vocês podem antes fazer um experimento em casa para ver como é que fica. E solicitar às crianças que tragam na próxima aula uma lata de leite ou uma lata vazia que eles tenham em sua casa. Precisamos também mostrar a importância de reutilizar esses materiais, de trabalhar com materiais que podem ser usados novamente em algum tipo de recurso para que seja dado na aula da Escola Bíblica Dominical. Também é mostrado aqui nesta lição a importância de apresentar outros instrumentos musicais. E aí você pode levar em imagens, você pode pedir aos músicos da igreja que levem os instrumentos na sala, para que as crianças possam ter contato direto com esses instrumentos. E nós sabemos que muitas crianças elas são talentosas. E dentro dessa imagem que eles estão aí visualizando, muitos deles podem descobrir os seus talentos na música, no cântico e na adoração. Quando as crianças começam a tocar bateria, né, a utilizar o violão, teclado e tantos outros instrumentos a partir da mais tenra idade de 3, 4 anos de idade. Nós temos exemplos inúmeros na casa do Senhor de famílias que incentivaram os seus filhos a terem os seus talentos desenvolvidos através da música. E louvar a Deus em todas as suas obras significa dizer que nós podemos também usar os instrumentos musicais para adorar na casa do Senhor. E aqui a gente abre um parênteses para parabenizar aos nossos músicos, a todos aqueles que se utilizam da música para cooperar nos cultos infantis, para ajudar na obra de Deus. E quantas crianças têm visto em você um referencial, têm visto em você um exemplo, para que siga também e seja aí um instrumento de Deus na mão do Senhor, fazendo com que essas notas musicais sejam entoadas e cantadas e recebidas no trono de Deus. Nós vamos aqui ler o espaço, né, que nós temos aqui da Bíblia, o versículo de memorização, que você vai fazer também essa exposição do versículo, apresentar às crianças, mostrar aí em cartaz, colocar esse tema em alta para que todos os pais também possam ter acesso. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Salmo 150, versículo 6. Um versículo muito fácil de memorizar e as crianças podem retornar com esse versículo. Também podemos sugerir a você que façam mini harpas, né? Também feita muito facilmente aqui, ó, com cartolina, né? EVA de brilho. E em miniatura também possam colocar o versículo-chave para que as crianças levem para casa. Muitas dessas crianças também têm instrumentos musicais em casa, até mesmo de brinquedos. Que tal sugerir que as crianças tragam na próxima aula os seus instrumentos musicais que eles têm em casa? Pode ser a flauta, o violão, o pandeiro e até uma harpa se tiverem. Mas qualquer que seja o instrumento que essas crianças possam dar importância àquilo que é oferecido ao Senhor através do louvor. Então a confecção é fácil, é prática. E através dessa confecção você vai explicando também o versículo e vai apresentando para a criança a importância desse louvor. E aí nós começamos a pensar na história de Davi. Por que Davi utilizava essa harpa tão maravilhosa para apresentar ao povo, quando muitas vezes as pessoas sequer tinham interesse em fazer algum tipo de adoração a Deus? Mas Davi, ele constantemente, a Bíblia diz que de dia e de noite, Davi sempre adorava ao Senhor pelos seus feitos. E a Bíblia diz que ele era aquele que usava o instrumento, muitas vezes para tocar para as pessoas. Houve um dia em que o rei apresentou-se, né, triste e precisava de alguém para tocar para ele. Mandaram chamar Davi. E Davi foi, tocou aquela harpa, e o rei foi se acalmando. E a Bíblia diz que através daquele louvor, aquele rei foi tocado pela presença de Deus. E ele entendeu o quanto era necessário ter o louvor na vida dele e na vida de tantas pessoas. Então, o que é que você tem feito para apresentar esse louvor a Deus? De que forma você tem louvado a Deus? E quais os motivos que te levam a louvar a Deus? Hoje eu tenho 1000 motivos para agradecer a Deus. Hoje eu tenho muito a louvar a Deus
por tudo quanto Deus fez na minha vida durante todo este ano de 2024. E creio, professor, que você também tem muitas e muitas obras e testemunhos para contar sobre o que Deus fez na sua vida. Então, Davi, a Bíblia diz que ele usava a harpa para louvar, adorar e agradecer a Deus por tudo. Davi tocava tão bem a harpa que quando as pessoas estavam tristes, pediam para ele tocar, e assim as pessoas pensavam em Deus e ficavam contentes. Olha que coisa maravilhosa. O louvor de Davi era apreciado pelas pessoas e muito mais pelo Senhor. Se as pessoas ouviam o louvor que Davi tocava e se alegravam, imagine Deus, como o Senhor ficava e como o Senhor fica quando nós entoamos louvores ao Senhor. Davi fez louvores que falavam de Deus e muitos estão escritos nos Salmos, na Bíblia. No livro dos Salmos, que é um livro especial, é cheio de louvores escrito por diversas pessoas que gostavam de louvar a Deus. E aí nós podemos levar as crianças a essa reflexão. Vocês gostam de cantar? Vocês gostam de louvar? De adorar? Que tipo de músicas e de hinos nós estamos apresentando para as crianças cantarem? Porque o hino precisa ser cristocêntrico. Os hinos da harpa hoje, a harpa cristã, ela fez 100 anos agora, em 2022. E os hinos da harpa cristã são os hinos mais recomendados para cantarmos na casa do Senhor, para entoarmos louvores a Ele, porque foram hinos inspirados por muitos missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram e entoaram esses louvores para que essas notas musicais e essas músicas fossem passadas de geração a geração. Se passaram mais de 10 gerações em 100 anos. E aí nós estamos ouvindo e continuamos ouvindo os hinos da harpa cristã, que é recomendada pela nossa igreja e aí sendo muito atualizada cada dia, porque nós louvamos a Deus também utilizando os hinos da harpa cristã. O que temos selecionado para as nossas crianças louvarem? Vale a pena colocar qualquer hino ou qualquer coisa? Então medita, reflete sobre essa necessidade de ler a letra dos hinos que as crianças vão entoar. E qual é o sentido desses hinos? A que se refere? Porque todo o louvor deve ser direcionado para Deus, para o Senhor, exaltando a sua glória, manifestando a Ele as obras que Ele está sendo aqui direcionado a realizar na vida de tantas pessoas, e glorificando a Deus, porque os seus atos estão sendo direcionados de geração a geração. Que tipos de louvores temos apresentado às nossas crianças? Então, procura selecionar esses louvores, ensina as crianças a adorar a Deus com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma. É importante também apresentar às crianças que o som dos instrumentos fazem uma sintonia e harmonizam a música e o louvor para que as crianças possam entender que ali há um coletivo, há um som coletivo, uma harmonia de sons que se unem para dar sintonia naquilo que você vai apresentar a Deus. Já viu que coisa tão linda? Nós vamos cantar a Deus, os instrumentos se unem todos em uma só sintonia e elevam ao Senhor a nossa adoração. Então, nós utilizamos os instrumentos para louvarmos a Deus. Todos os instrumentos que chegam à casa de Deus precisam ser consagrados, porque esses instrumentos servem para estar na casa de Deus. São instrumentos utilizados a serviço da obra de Deus. São instrumentos reservados, consagrados e exclusivos da obra de Deus. Então não é qualquer instrumento. Nós reservamos esses instrumentos para estar na casa de Deus e servir também de instrumento àqueles músicos que adoram ao Senhor. Então, balançando aí as nossas mãos, nós podemos fazer com que as crianças gestualizem, batam palmas, façam sons no corpo, enfim, coloque todo o seu corpo à disposição do Senhor para que possamos adorar a Ele também. As crianças se alegram, as crianças ficam contentes, as crianças muitas vezes vêm tristes, vêm cansadas, desanimadas, mas quando cantamos, quando mexemos, colocamos eles para fazerem uma coreografia, um hino gestualizado, eles adoram e amam e querem prestar ao Senhor esse culto de adoração. Então, a importância de fazer com que as crianças percebam
o quanto é necessário estarmos em adoração todos os dias na presença de Deus. Então faz com as crianças um momento de ações de graças, a oração de louvor. Não aquela oração que vocês vão pedir, não é aquela oração que você vai apresentar petições, mas é uma oração que você vai apresentar gratidão, ações de graças por cada dia que Deus te deu neste ano de 2024. Quantos iniciaram o ano e não puderam finalizar? Mas nós chegamos até aqui e nós dizemos, como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso eu o adoro, e por isso eu o glorifico, e por isso eu o exalto. E digo que somente a Ele e somente para Ele é toda a glória. Então louvamos a Deus pela obra perfeita que o Senhor fez através de nós e o quanto o professor Deus vai te usar nesta aula. Faz uma consagração, faz uma oração de gratidão e leva para as nossas crianças a mais excelente aula. Porque quando nós fazemos para o Senhor com certeza honra o teu trabalho. Lá em João 12:26 está escrito: aquele que me servir, meu Pai o honrará. Continua servindo, continua fazendo, continua exaltando, continua adorando e continua prestando ações de graças ao Senhor. E ensina este caminho para as crianças, o caminho da adoração. Porque em todo tempo e em toda e qualquer circunstância, venha como vier, nós vamos fazer, como disse aquela mulher ao profeta, vai tudo bem. E nós vamos continuar exaltando, glorificando e dizendo para ele que só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe a todos e que nos conceda um ano cheio de bênçãos, de saúde e muita paz para todos. E que um novo ano que se prepara, você tenha projetos de Deus para realizar também através da Escola Bíblica Dominical, que tem sido um instrumento para conduzir as nossas crianças no caminho do Senhor. Deus abençoe e que nos dê muita graça e muita força para continuarmos até que Jesus venha.